Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Turma, olha só, hoje eu vou ensinar para vocês, vem cá, mostra aqui para eles aqui, ó. Vou ensinar para vocês hoje a fazer um corte americano, beleza? Com essa linha básica aqui atrás. Então, olha só, se você tem dificuldade aí de fazer esse tipo de corte, já fica comigo aqui até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que eu vou soltar algumas chaves aqui que vão facilitar aí na hora de você fazer esse corte, beleza? Então, bora pro vídeo. Fala, turma, ó, hoje eu vou ensinar vocês aqui a fazer um corte americano, beleza? Nesse cabelo aqui é um cabelo crespo. Vou ensinar vocês a fazer um corte americano de uma forma muito simples e muito prática aí para o dia a dia de vocês, beleza? Então, se você tem dificuldade aí de fazer um corte americano, que é um dos cortes que está na nossa cartela aí dos cortes mais pedidos, já fica aí até o final, porque eu tenho certeza que eu vou soltar algumas chaves aqui que vai ajudar você a fazer esse corte aqui de forma mais simples. Galera, para quem já me acompanha aqui há um tempo, sabe que todo corte eu sempre começo já organizando, né, penteando o cabelo, geralmente para o lado que o cliente ali, ou que o modelo já gosta de pentear, para poder organizar, né? Tem muita gente que já começa passando máquina, já começa ali fazendo as marcações. Eu gosto de começar organizando, que eu acho que é uma forma de criar base, né? Então, eu sempre indico aí para quando vocês forem começar o corte, antes de mais nada, antes de pegar na máquina, começa organizando o cabelo, avaliando, já tendo ali na mente ali quais as marcações que você vai criar, como que você quer o corte, porque assim fica de uma forma mais prática, né? Você vai evitar aí diversos erros. Então, olha só, a gente vai fazer um corte americano aqui, não vai ser aquele americano curto, vai ser um americano aqui mais longo, né? Mais voltado ali pro high fade, e vamos fazer um freestylezinho aqui básico aqui atrás, né? Uma criatividadezinha que eu gosto de fazer também, beleza? Então, olha só, o corte já organizado. Aqui eu vou abaixar em cima, galera. O que acontece? Esse é um cabelo que geralmente eu passo a 3 ou a 4 em cima, mas eu não vou passar nem a 3 nem a 4. Eu vou pegar meu pente 1,5 e vou fazer aqui, ó, essa técnica de pentear o cabelo, porque vai me dar basicamente o mesmo resultado, né? Isso é uma questão de criatividade, e para quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo isso, a nossa profissão, ela é uma arte, né? Então, se é uma arte, a gente precisa ser bem criativo, né? E fazer essa técnica aqui mostra o quão criativo nós somos. A 1,5, se você pegar ela penteando, você vai ver que ela vai te dar o mesmo resultado da 3 ali, se você for passar ao contrário, né? Contra o crescimento do cabelo. Então, o que eu faço? Para não poder deixar esse cabelo aqui mais uniforme, mais tapetinho, eu estou passando aqui a 1,5 ao contrário, mas se você não se sentir confortável em fazer isso, não é uma regra, beleza? Você pode passar 3 aí também, ou o pente que o seu cliente aí for determinar para poder deixar a altura em cima, beleza, turma? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou penteando esse cabelo de acordo com o próprio penteado que a gente já organizou aqui no começo, para poder deixar ele mais tapetinho ainda, mais baixinho, para a gente poder começar a fazer as nossas marcações. Não é um corte complicado, tá, galera? É um corte assim que demora em torno aí de uns 12 a 15 minutos no máximo. É óbvio que aqui vai ficar um pouco mais longo, porque eu estou explicando para vocês aqui e fazendo também sem correria, né? De forma mais tranquila, ensinando para vocês aqui o que deve ser feito nesse corte, que não tem segredo, não tem mistério. Mas eu recebo muitas mensagens, né, da galera, principalmente do meu grupo, pedindo para poder trazer esse corte aqui. Tem muita gente que tem dificuldade, né? Tem gente que às vezes sobe muito no disfarce, acha que tem algum mistério, né? Algum bicho de 7 cabeças, alguma fórmula mágica, mas eu tô vindo aqui desmistificar para vocês aqui esse corte, que não é difícil, beleza? Olha só, galera, terminando de organizar aqui agora meu cabelo em cima, e a gente vai começar a fazer as marcações. E aqui eu não estou fazendo nada mais do que o mesmo movimento que eu já estava fazendo com o pente, né? Eu estou penteando o cabelo para ele poder ficar da altura ali que eu quero. O bom de fazer essa técnica aqui de pentear o cabelo, que você passa, basicamente, faz o mesmo movimento, né? E sempre para o mesmo lado. Diferentemente, se eu fosse pegar 3 aqui e passar contra o crescimento,
Eu ia ter que passar para trás, passar por lado, de baixo para cima para baixo, enfim. Essa técnica aqui ela já vai me dar mais praticidade, né? Então, geralmente, todo corte assim, se eu vou abaixar em cima, em vez que está na altura, que não precisa passar ali o pente contra o crescimento, eu faço justamente isso. Eu penteio o cabelo, né? E venho passando aqui a favor do penteado, né? Pro lado que eu penteei, nunca contra. O que eu vou fazer aqui agora? Vou criar as marcações. Como eu falei para vocês, não vai ser um corte americano, aqueles curtinhos, né? Que a gente faz com a voltinha aqui. Nós vamos fazer um pouco mais acima da recessão média, vai ficar da recessão baixa, perdão. Vai ficar basicamente aqui na altura da minha recessão média. Então eu vou fazer a primeira marcação aqui, ó, com o meu pente meia, beleza? Um pouco abaixo dessa recessão média. Vou criar um pouco de margem aqui. E mais uma vez, o que é criar margem? Criar margem é criar um espaço aqui para caso aconteça de você errar ali no movimento, criar uma outra marcação que você não queria, você vai ter mais espaço para trabalhar. Então, em vez de marcar mais em cima, você marca um pouco mais embaixo. Ó, e vocês percebem que eu vou aqui, ó, na direção da pontinha da minha orelha. E crio essa primeira marcação. E como eu vou fazer esse disfarce, um disfarce bem mais trabalhado, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esses pelinhos aqui que ficou um pouco maior, em vez de eu criar uma segunda marcação, que vai ser a linha de transição, um dedo abaixo dessa linha base aqui, eu vou simplesmente tirar, limpar aqui, como se fosse o pezinho. E já vou criar a minha segunda marcação. Perfeito. Eu percebi que essa parte de cima aqui, galera, não ficou. Percebe que aqui tem algumas ondinhas ainda? O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a minha unha na intermediária e ó, eu vou dar mais uma penteada para poder deixar mais tapete. Porque esse cabelo cacheado, geralmente ele fica muito ondulado, né? E mesmo que a gente passasse ao contrário aqui, o cabelo ainda não ia ficar tão tapetinho. Então, essa técnica aqui de passar o pente ao contrário, ela é muito eficaz para esse tipo de fio, né? Que é um fio mais grosso, um fio mais cacheado, mais ondulado. Quando você passa contra o crescimento, ele não fica tão tapete quanto você passando assim, ó, de forma ao contrário. Você pode perceber aí. Mas é por causa da forma como esse fio cresce. Ele cresce ondulado, né? Ele não cresce direto para baixo. Ele cresce às vezes saindo e enrolando. A galera tem dificuldade de fazer nesse fio aqui justamente por causa disso. Então, ó, já muda a sua técnica aí, ó, e passa a usar dessa forma aqui, ó, sempre penteando o cabelo. Bom, feito isso, eu vou tirar mais um pouco. Ó, eu já boto na minha alta aqui, ó, em cima dessa divisão aqui natural do cabelo. Eu já vou dar mais uma penteada nele aqui. Bom, feito isso, com a mesma na baixa agora, eu vou baixar minha orelha aqui, ó, e vou começar a fazer aquele movimento em C. Eu não quero criar outra marcação, eu quero suavizar essa base aqui que a gente criou, para poder conectar com esse tom mais cinza aqui, ó. Eu gosto muito de usar também, turma, olha só, as pontas da lâmina, né, que é a famosa técnica de 15 graus que a gente chama. Ela ajuda bastante nessa conexão. E aqui, como vocês podem perceber, a primeira linha aqui, a base que a gente criou, ela já está sumindo. Lembrando mais uma vez que esse americano é um americano mais mid, né?
é um americano mais alto, não é aquele americano curto, beleza, turma? Se você já tiver dificuldade aí no americano mais curto, você já pode deixar no comentário aqui que eu vou trazer um conteúdo para vocês sobre como fazer esse americano mais curtinho também, beleza? Se você tiver dificuldade aí. Mas esse de hoje aqui a gente está fazendo um americano mais alto. Aqui, turma, e como vocês podem ver, ó, a minha linha base, ela já está bem mais suave agora. Já mudei de pente aqui, peguei a 1 mais baixa, porque essa 1 aqui que eu estava usando, deixa eu mostrar para vocês. Ó, essa 1 que eu estava usando, ela tem um pente mais, ela tem os dentes mais espaçados. Essa daqui já tem um dente mais juntinho, então automaticamente essa vai tirar um pouco mais do que essa. E esses dois pentes que eu estou usando aqui, ó, são da Kemei, beleza? Agora eu vou pegar essa 1 aqui, ó, com um dentezinho mais juntinho e vou para essa linha que ficou aqui, ó. Usando sempre a mesma técnica de 15 graus, ó. Só com a pontinha da lâmina, respeitando muito o limite, né? Não subindo a mais do que o necessário para não criar outra marcação. E aqui, ó, vocês podem ver que a única linha que fica é a minha linha de transição, que essa eu julgo ser a mais fácil de remover. Outra coisa interessante que eu costumo falar muito para vocês aqui, para quem já me acompanha, é criar base, galera. O que é criar base? Para você que tem dificuldade, às vezes, de não conseguir observar até onde você vai marcar, até onde você vai subir. Por exemplo, você está com dificuldade de limite na hora do movimento. Você pode usar o seu dedo como base. Fez as linhas, está com dificuldade de controlar um movimento livre, bota o seu dedo como base e ó, controla o seu movimento. Aqui você vai criar um limite, ó. Você não vai subir acima do seu dedo, beleza? Colocou o dedão aqui, ó. Aí você cria um limite. Por exemplo, você quer tirar a linha de transição, mas você não quer criar outra marcação. O que você faz? Um dedo acima e você começa a fazer o seu movimento. Aí você vai respeitar o limite e não vai cagar o seu disfarce, beleza? Outra coisa muito interessante também é você já criar a base aqui do pezinho, ó, a parte frontal, que você vai conseguir determinar o limite que você vai subir o disfarce. Eu não quero passar daqui. O meu disfarce ele já está criado. A única coisa que eu vou fazer aqui vai ser remover a linha de transição. O que eu faço aqui agora? Vou criar a base frontal aqui, para eu poder começar a analisar para ver se o disfarce está bacana, se está bem conectado. Por quê? Porque essa base aqui me dá mais visão. E olha só, turma, criando base aqui, ó, eu consigo ver, poxa, com uma visão muito mais ampla, o meu disfarce, aonde eu preciso mexer, aonde eu não preciso, aonde já tá bom. E eu já posso fazer isso daqui também, ó. Para poder ficar com uma visão mais ampla ainda, eu já posso vir aqui, ó, nessa lateral e fazer essa base daqui também, que é esse daqui, vai determinar o meu limite de extensão desse disfarce. Eu não quero que ele passe da orelha, porque não é um moicano que eu vou fazer. Então, criando essa base aqui, eu vou conseguir definir o limite. E como vocês podem ver, ó, a minha base já está criada, agora eu consigo ter mais visão para poder disfarçar o cabelo. E o que eu vou fazer agora? Zero baixo, intermediária, eu vou, ó, só remover essa linha aqui. E aqui, ó, volto para a minha 1, para eu poder trabalhar um pouco mais aqui, ó, na parte de cima da orelha. E aqui a minha lateral já está basicamente pronta, turma. Aqui eu vou trabalhar um pouco mais essa técnica aqui, ó, do pente ao contrário, para pentear um pouco mais esse disfarce. E aqui o que eu faço na parte de baixo? A própria máquina de acabamento, que eu criei essa marcação aqui, ó, eu vou pontilhar aqui essa linha de transição para conectar ainda mais ela com um tom mais claro. Esse lado aqui já está feito, está pronto, beleza? Eu vou fazer esse lado aqui e a parte de trás para vocês
mas é basicamente um copia e cola. Mesma coisa que você fizer aqui, você vai fazer do outro lado. Então vamos aqui para a parte de trás aqui, ó. Aqui eu vou fazer, ó, com a minha máquina de acabamento, uma linha, 2 dedos acima da nuca, beleza? Basicamente 3 dedos abaixo desse ossinho que tem aqui na cabeça, que a gente chama de occipital, beleza? Então olha só, vou fazer essa marcação aqui, ó. Se você não se sentir confortável em fazer assim, que assim a linha fica muito forte, né? Se você tiver dificuldade de remover essa linha, você pode fazer da forma normal, beleza? E esse corte é um corte muito simples, não tem assim segredo, cara, não tem mistério. É um corte aí pro dia a dia mesmo, tá bom? Tô mostrando aqui para vocês aqui a forma mais simples que tem de você fazer um corte americano mais longo. Criei a minha primeira linha. Agora aqui, ó, com a minha 0 na alta, eu vou fazer um movimento em C aqui, ó, mas um movimento bem curto, que eu não quero subir muito nesse disfarce. E vou criar aqui basicamente uma outra marcação, né? Meio dedo acima dessa primeira linha base que eu fiz aqui. E agora o meu pentezinho meia, né? Que é o pente de disfarce. Na alta também eu vou fazer mais meio dedo acima. Movimento em C também, beleza, turma? E aqui eu uso bastante a máquina toda, né? O meio dela. Não uso propriamente só as pontas da lâmina. Eu estou usando aqui, ó, a máquina toda. E sempre organizando o cabelo, que é fazendo isso, sempre penteando. Esse cabelo, como é cacheado, é um cabelo que você perde a mão nele muito rápido. Perde a mão como? Você passa aqui o pente para disfarçar aqui, você percebe que ele já começa a embolar. Então você não consegue ver muito ali onde você está trabalhando. Por isso é importante você sempre estar passando o pente ali, organizando o cabelo, para você não se perder. Beleza? Agora eu vou pegar aqui o meu pente 1 na alta e vou continuar o mesmo movimento em C, para criar um disfarce, né? Para criar uma leveza, para tirar esse peso. E aqui é o limite, galera. Não subo mais além do que isso, que eu não quero subir muito esse disfarce. É basicamente aqui, ó, o meio da orelha, né? Basicamente o meio da orelha aqui já é o limite que eu quero que esse disfarce fique. Então o que eu começo a fazer agora? Eu já começo a fazer aquela técnica aqui do pente ao contrário, para mim não precisar fazer movimento mais para cima aqui e acabar subindo mais do que eu quero. E você já começa a perceber que esse peso que estava aqui já começa a ficar mais leve, né? Ó, agora eu já volto aqui para o movimento em C de novo. Com o mesmo pente, eu não mudei de pente, suavizando ainda mais a pressão da máquina aqui no couro cabeludo, né? E usando mais agora aquela técnica de 15 graus, que é as pontinhas da lâmina. E todo aquele peso ali, toda aquela linha que estava aqui, vocês podem ver que está saindo. Você percebe aqui que o meu disfarce já está pronto. Eu só vou remover essa linha agora e o meu disfarce aqui já está criado, né? Então, ó, se você já ficou até aqui, cara, ó, não deixa de curtir, beleza? Já deixa o teu like aí, né? Se você tiver alguma dúvida, deixa o teu feedback, deixa o teu comentário aí, porque é muito importante o teu comentário e a tua interação. Por quê? Porque a plataforma entende, né, do YouTube, entende que quando você gera essa interação, quando você deixa um like, quando você deixa seu comentário e o teu feedback, o YouTube entende que esse conteúdo está sendo um conteúdo relevante, que está servindo para você, que você ajuda esse canal aqui, né, e esse conteúdo a alcançar mais barbeiros, né? E essa é a minha missão, poder levar esse conhecimento simples aqui para o maior número de barbeiros iniciantes possível. Então, da mesma forma que eu estou te ajudando aqui com esse conteúdo, pô, você não está pagando nada, no máximo manter a sua internet em dia aí, pô, ajuda o seu camarada aqui a subir esse canal aí e a levar esse conhecimento aqui para o maior número de barbeiros iniciantes possível, né? Se puder, já até compartilha aí, mas só de você já estar curtindo aí, deixando tua dúvida aí, deixando teu feedback, você já vai estar ajudando muito, beleza? E se você é iniciante aí, cara, sente que está sem referência,
sente que está sozinho, já se inscreve nesse canal aí, porque aqui eu sempre posto conteúdos voltados para barbearia, né? Não só de corte de cabelo, mas tudo sobre barbearia. E eu também vou deixar no link da descrição desse vídeo aqui o grupo, meu grupo de WhatsApp, que é só para barbeiros iniciantes. E lá você pode trocar ideia lá com um monte de barbeiros de diversos lugares do Brasil, né? Tirar dúvidas relacionadas a esse corte e a muitos outros cortes que talvez você tenha dúvida aí. Eu tenho certeza que lá é o melhor lugar para você estar, né? Se você quer crescer mesmo, se você pretende evoluir na área aí, beleza? Então olha só, turma. Meu disfarce já está pronto. Agora eu vou pegar aqui, ó, meu pente de disfarce na baixa e vou aqui pontilhar essa última linha que ficou para a gente criar a conexão aqui com o tom mais claro, beleza? E o nosso disfarce já está pronto. Agora já tirei aqui o meu pente de disfarce e estou aqui na zero alta, ó, só pontilhando, quase nenhuma pressão no couro cabeludo, ó, já passo para baixa. E agora desço mais o meu movimento. Ó, na alta eu já consigo subir um pouco mais esse movimento. A intermediária agora, já desço um pouco mais esse movimento. E, cara, eu acho que é muito controle do movimento, controle da pressão. Você precisa entender sobre isso, porque isso faz muito parte ali do teu disfarce, né? Se ele vai ficar bacana ou se ele não vai. Eu percebo que muita galera tem o hábito de ter a mão muito pesada na hora de fazer o disfarce e não se sente muito agradável com o resultado. Então preste atenção ali na pressão que você está colocando na cabeça ali do teu cliente, do teu modelo, como você está pressionando essa máquina, tocando ali o couro cabeludo e no movimento também, cara. E aqui, ó, nosso disfarce, ele já está basicamente todo pronto. Prontinho. Aqui está o nosso disfarce, ó. Parte de trás e parte da lateral, ó, como vocês podem ver, o disfarce já todo pronto. E agora nós vamos fazer um freestyle aqui atrás aqui para deixar esse corte ainda mais bacana, né? E mais criativo. E aqui eu vou fazer um freestyle assim muito simples também, cara, que é aquele Zzinho que a gente faz, né? Vou fazer doisinhos aqui. E o que eu costumo aconselhar a você que quer fazer um freestyle bacana aí, né? Retinho, a linha bem reta, sem tremer, com a base bem definida e sem perder a mão ali, ó. Você pode usar o lápis. Eu costumo usar direto a máquina de acabamento, né? Porque eu já consigo visualizar aqui o que eu quero, eu já tenho um toque ali, eu faço. Mas para você que não tem um hábito e quer fazer um freestyle bacana, eu te indico, ó, a ter esse lápis aqui como base e você vai fazer aqui, ó, um desenho mesmo da linha que você quer, ó. Vou fazer aqui o Z, ó. Uma, ó, duas. Bom, feito isso, o que eu faço agora? Agora eu venho com a máquina de acabamento em cima do lápis, que eu já criei a base, em cima dessa base aqui, né, que eu já criei, e faço a marcação. Muito simples. Ó, e aqui, ó, o meu freestyle já está criado. O resto aqui é mais criatividade, né? Eu vou deixar aqui, ó, essa saída dele aqui um pouco mais. Vou criar uma transição bacana aqui nessa saída dele. Fazer essa saída dele um pouco mais larga. Para criar uma transição maneira.
E eu não sei vocês, galera, olha só, tem gente que gosta de fazer o freestyle com a gilete na navalha, né? Tem gente que, olha só, quebra a gilete aqui e quebra a gilete no meio e bota na navalha para ficar curtinha. Eu, particularmente, eu gosto de fazer com a gilete na mão. Eu sinto que me dá um pouco mais de segurança, né? Eu consigo definir melhor as linhas aqui do freestyle, né? Então, eu vou fazer aqui com a gilete na mão, mas isso não é uma regra também, beleza? Quando você for fazer aí, você faz da forma aí que você se sentir mais seguro. E aqui, ó, agora eu vou, em cima dessa base que eu já criei, eu vou só remover o que está fora da base. E é muito simples, galera. Quando você cria a base, a probabilidade de você errar quando você for fazer aí o teu freestyle, ela é mínima. Diferentemente, se talvez você fosse pegar o cabelo e fosse fazer já direto ali o freestyle, né? Sem base, sem uma definição clara ali do que você quer fazer. Aí você poderia talvez errar, né? Mas quando você cria a base, dificilmente você vai errar. Por quê? Porque depois você só vai remover o que está fora daquela base ali que você criou. Então aqui, ó, percebe como é simples? Eu criei a base com lápis, depois eu marquei mais essa base com a máquina de acabamento e agora eu estou removendo o que estava fora dessa base com a gilete. E qual é a chance de errar? É zero. Só tem chance de errar se você errar a base. E aqui eu vou deixar aqui, ó, essa segunda ponta aqui mais quadradinha para poder criar uma dinâmica bacana, né? E olha só como que ficou esse freestyle, galera. Um freestyle simples, né? Uma linha básica ali que a gente já tem o hábito de fazer. Aí eu já aproveito aqui, ó, e já removo aqui o que está fora da base do pezinho para poder criar mais uma dinâmica bacana aqui para o freestyle e para o corte também. Ó, e aqui, ó, vocês percebem que eu fiz esse freestyle meio que saindo da linha de trás aqui da orelha do pezinho. Ela pega direto e vai até o final. E assim ficou o nosso freestyle, galera. Já deixa no teu comentário aí o que você achou desse freestyle. Ficou bacana? Você consegue fazer aí? Você tem dificuldade? Se tem, qual é a dificuldade? Deixa pra mim aí. E aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou disfarçar um pouco mais esse peso que ficou aqui, ó, em cima do freestyle, para poder não ficar desproporcional, né, galera? Ó. Agora eu faço o pezinho aqui e finalizamos o nosso corte. Eu gosto muito de, para quem me acompanha que sabe, com cabelo afro, cabelo mais escuro assim, mais negro, né? Eu gosto muito de criar essa margem aqui, ó. Essa base, na verdade, com a pigmentação. Eu não vou pigmentar o cabelo, porém eu vou criar aqui, ó, essa base para poder deixar o meu pezinho mais visível, né? Deixar um pezinho mais realçado, para poder ficar bacana esse acabamento. Isso que eu estou fazendo aqui não é nada mais, nada menos do que realçar ainda mais o meu acabamento. Isso daqui é criatividade. Quando eu falo que a nossa profissão é uma arte, que nós precisamos ser criativos, eu falo disso. Ó. Nosso pezinho feito. Parte de trás também. Aqui eu vou pontilhar um pouco mais. Eu gosto desses detalhes, né? Eu gosto de deixar o disfarce
Gosto sempre de no final do corte. É uma coisa que eu percebo que a maioria não faz. Acabou o corte, ele já sai entregando, não confere, não dá uma olhada, não olha de longe para poder ver se ficou bacana mesmo. E isso daqui é um pecado se você, a partir de hoje, não vai cometer mais. Todo final de corte, acabou, vai lá, dá uma conferida, investe um pouco mais de tempo para poder ficar bacana mesmo. E aqui, ó, nessa linha de bônus para vocês, o que vocês podem fazer também quando o lance é criatividade? Olha só, vocês podem realçar ainda mais essa linha. Ó. Leves toques em volta dela, como se você estivesse contornando. Ó, para você realçar ainda mais. Ó. E vocês percebem, ó, que a linha ela vai ficando mais aparente, né? Isso tudo aqui, galera, é criatividade. Ó. Isso que faz parte da nossa profissão. E que muitos barbeiros às vezes têm preguiça, né? Isso daqui é uma linha simples que você pode estar agregando um valor a mais aí para o teu cliente, beleza? Um dinheiro a mais para o teu bolso, que você pode cobrar por essa linha. E aí é que tá. Você saberia cobrar se você fosse fazer, ou você simplesmente faria porque você gosta e porque fica bonito? E aqui, turma, ó, prontinho. Esse foi o corte americano que eu mostrei para vocês, ó, que eu apresentei para vocês aqui hoje com um freestyle muito básico, muito simples aí para vocês fazer no dia a dia de vocês, beleza? A lateral pronta, a parte de trás também, ó, já está pronta. Deixa nos comentários aí o que você achou desse corte. Deixa nos comentários aí se a forma que eu expliquei para vocês aqui foi de uma forma simples, beleza? Deixa nos comentários também se esse corte aqui ficou um corte bacana. Beleza, galera? Ó, tamo junto e até o próximo vídeo.